Mais uma vez, estamos aqui com vocês para mais um destaque do Cérebro Triuno. Eu sou Gianine Lopes, psicóloga clínica, sócia fundadora e secretária da AME Pelotas, Rio Grande do Sul. Vou estar intermediando essa conversa sobre este livro maravilhoso que é o Cérebro Triuno a serviço do espírito, sendo inicialmente um belo tratado de neuroanatomia com nossa doutora Irvênia Prada, passando pela fisiologia transdimensional com o Dr. Décio e Dr. Sérgio Lopes fazendo a relação dos 3 andares do cérebro com as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. A glândula pineal, apesar de ser uma das menores estruturas do cérebro, parece ter uma importância muito grande sobre vários aspectos. O que vocês poderiam comentar a respeito disso? Décio, você é autor daquele artigo, não é? Então você... A pineal é uma estrutura bastante interessante, ela até hoje é um desafio. Existe uma revista internacional que só publica pesquisa de pineal, a Pineal Research. Acho que nenhum outro tecido ou órgão tem uma revista que só dedicada a ela, né? Geralmente as revistas elas são dedicadas a temas, especialidades. E é uma estrutura que foi negligenciada durante muito tempo, né? A gente sempre pensou na pineal como um vestígio na evolução. Porque você olha os répteis, por exemplo, eles têm uma estrutura pineal com estrutura parapineal, que é uma outra estrutura ligada à pineal. E o fato dela ser tão pequenininha, né? De aparecerem algumas calcificações, que a gente acreditava que eram calcificações, a gente sabe que não é bem assim, a partir da puberdade. Então, todo mundo achava que a pineal era tipo a unha do dedinho do pé, né? Que está desaparecendo e que vai chegar uma hora que não vai ter mais. Só que, a partir de mais ou menos 1958, um autor chamado Lerner descobriu a melatonina. Quando o Lerner percebeu que a pineal produzia um hormônio, todo mundo voltou os olhos para a glândula pineal e começou a fazer um estudo para perceber o que era aquela estrutura. Que ela tem, para a gente ter uma ideia, ela tem mais ou menos no ser humano o tamanho de um grão de arroz cozido. É bem pequenininha. Só que aí eles começaram a ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela está no centro geográfico do nosso crânio. E o crânio é a área mais protegida do nosso organismo, né? Ela é originária dos 3 folhetos embrionários, né? Não tem nenhuma outra estrutura no corpo que é originária dos 3 folhetos, ou é de um ou do outro. Ectoplasma, ectoderma, endoderma e mesoderma. Ela tem os 3 folhetos. Outra coisa interessante, ela tem um maior número de vasos por miligrama de tecido do corpo humano depois do rim. Ela é a segunda que mais tem. E o rim tem que ter muito porque é quem filtra, né, o nosso sangue. E uma série de outras características que foram mostrando que ela não era assim tão vestigial, que ela não era assim tão banal, não era uma regressão de alguma coisa que foi importante que agora deixou de ser. E o que eu acho muito significativo é que no segundo capítulo do livro Missionários da Luz, a Epífise, o André Luiz já chamava a atenção da pineal. E ele fez uma série de afirmações sobre a glândula pineal. Afirmações que na época pareciam até um tanto absurdas, porque foi antes do Lerner, né? E ele fala de hormônios psíquicos, ele fala de uma série de elementos que só 50 anos depois, 60 anos depois, puderam ser comprovados. Então, esse artigo que a gente escreveu, ele fez exatamente isso, uma revisão de todas as afirmações científicas desse capítulo, o Epífise, do André Luiz, e como tudo isso foi comprovado. A única questão que ainda está aberto é a questão da relação da pineal com a mediunidade. Porque a própria medicina não aceita ainda a mediunidade. Mas é uma coisa que eu acho que é uma questão de tempo, né? Então, a pineal ela é muito importante, tanto para a conexão do indivíduo com o universo que está ao redor dele,
ela é muito ligada à questão cronobiológica. Então, por exemplo, a lua, as fases da lua, o dia e a noite, que são coisas do nosso cotidiano, mas que, se a gente parar para pensar bem, estão sincronizando a gente com o sistema solar, com o universo. Então, a estação do ano, verão, inverno, outono, né? É o que os cientistas chamam de Zeitgeber, que são os marcadores do tempo. O cheiro da fruta, hoje em dia as frutas são cultivadas o ano inteiro, mas antigamente tinha a época de morango. Então, quando você sentia o cheiro do morango, aquele cheiro te dizia que você estava em determinada época do ano, né? Você entrar num supermercado e sentir cheiro de nozes, é Natal, né? Então, tudo isso faz essa inserção, essa sincronicidade da gente com o mundo que está ao nosso redor. E a glândula pineal é fundamental nisso. E o que o André Luiz vem trazer é que, além dessa sincronicidade com o ambiente, ela nos conecta também com o mundo espiritual, também com esse universo que é o nosso universo real, mas que a gente menospreza, né? Então, eu acho que a gente já estudou muito da pineal, mas ainda tem muita coisa para rolar, principalmente nessa questão da mediunidade. E quando a gente fala no cérebro triuno da conexão da mente com o mundo através do cérebro, a glândula pineal ganha uma importância significativa, né? Décio, e tanto a gente sabe pouco da pineal, que nos animais, né, em várias espécies animais, lá na faculdade veterinária eu tive a oportunidade de fazer trabalhos com a pineal, orientar pós-graduandos. Então, assim, ela varia de forma, o lugarzinho dela é sempre o mesmo. Mas, por exemplo, nos bovinos ela é muito grande, nos cavalos também. No cão, você não vê uma estrutura chamada pineal assim. Você tem que cortar histologicamente onde ela, no lugarzinho dela, para achar ela histologicamente, né? Então, tem uma porção de trabalhos feitos lá na Faculdade Veterinária da USP a respeito da glândula pineal. Eu destaco um dos trabalhos feitos por um pós-graduando lá de Minas, de Lavras, Henrique Rezende. Ele trabalhou com a pineal de éguas, porque a égua ela tem um processo reprodutivo chamado sazonal. Ela tem 6 meses de estro, ou seja, de atividade reprodutiva, e 6 meses de anestro. Então, a pergunta que a gente fez é o seguinte: será que a pineal registra organicamente na estrutura dela essa função dela de interconexão com o processo reprodutivo na fase de estro e na fase de anestro? Então, ele foi atrás, em Minas mesmo infelizmente tem um matadouro de equinos, e ele foi atrás e viu as éguas das regiões onde tinha o índice, ele pegou todo o índice de luminosidade, e depois também ele fez o estudo anatômico e histológico do aparelho reprodutor dessas éguas, para constatar, mediante a análise do ovário, se ela estava em estro ou em anestro, né? Então, a resposta que ele teve é o seguinte: durante o período de anestro, ou seja, em que a luminosidade solar inibe a pineal e, consequentemente, a atuação dela no processo reprodutivo está inibido, ela tem maior número de pinealócitos. Então, aí surgiu outra pergunta, né? Porque em pesquisa a gente fala assim, todo ponto final é um novo ponto de partida. Então, de onde vieram esses maior número de pinealócitos? Então, a suposição é que seja de uma camada de células-tronco que existem no teto do terceiro ventrículo. Então, é uma suposição para outra pesquisa, né? Mas, então, Décio, em relação a esse processo da glândula atuando no processo reprodutivo, né? Mesmo nos animais ainda tem uma variação muito grande e a gente ainda está pesquisando em cima disso. Fiquei pensando, na medida que vocês foram falando, na obra do André Luiz nós encontraremos um capítulo dedicado à glândula pineal, à epífise, no livro Missionários da Luz, segundo capítulo. André Luiz, ele é de fato, na obra espírita, o expoente que revela, vamos dizer, que traz esta questão da pineal, e depois ele vai explorar no livro Evolução em Dois Mundos também aspectos importantes da pineal. E no livro Missionários da Luz,
André Luiz nos fala da pineal como a glândula da vida mental, né? Sob o ponto de vista de ser a glândula que reúne uma série de qualidades que estão vinculadas a todos esses aspectos que já foram aqui falados, e também lembro de que ele traz a importante função na questão da eclosão da sexualidade por volta dos 13, 14 anos de idade. E essa glândula que até então está sob a função psíquica adormecida, ela então ativa as suas funções. Coincide com o período onde ela aparentemente ela recrudesce, ela vai perdendo a importância do seu ponto de vista orgânico. Sim. Exatamente nesse momento é que ela assume o comando de funções muito importantes relacionadas à sexualidade. Fiquei pensando no que tu falou, no aspecto reprodutivo nessas espécies inferiores, mas que no ser humano teria essa função de dínamo, né? Em que facilitaria a recapitulação das experiências da sexualidade vividas em outros tempos, e que coincide com o período da adolescência, a eclosão da puberdade, né? Então ela juntaria, a partir de André Luiz, obviamente, nós estamos revisando o conceito dele, uma função também relacionada ao aspecto da sexualidade como força motriz de determinadas pulsões que na adolescência transformam, inclusive, as características do indivíduo em características muito conflitantes, porque é exatamente na adolescência que nós vamos encontrar os maiores conflitos relacionados à identidade, a culminância da formação da identidade na psicologia atual do indivíduo, né? Então, assim, esses temas são realmente muito interessantes, né? Porque mediunidade, sexualidade e que mais? Que ainda está inexplorado e que André Luiz nos traz com tanta ênfase, com tanta força, quando ele revela, a partir de Alexandre, mentor espiritual na obra Missionários da Luz principalmente. É verdade. E essa coisa do tempo, né? Então, a pineal, ela, já há algum tempo, ela é considerada o relógio biológico. E tanto a reprodução quanto as fases de evolução da infância, da idade adulta, ela também é marcada pela pineal. Então, por exemplo, a gente não se dá conta, a gente pergunta para qualquer pessoa, quanto tempo é a gestação do ser humano? São 9 meses. Não são 9 meses, são 40 semanas lunares. Quer dizer, quando muda a lua, quem está a termo vai ter nenê. E isso é uma percepção da pineal, ela induz isso. Né? A questão de você sair da infância para ir para a adolescência, aumentar o número de cristais, que antigamente a gente achava que era calcificação e que por isso havia uma diminuição da função, e que hoje a gente percebe que é uma biomineralização, não é uma calcificação, ou seja, não é um processo degenerativo. Tanto que em cada espécie animal o mineral é diferente. Então, o Sérgio Felipe de Oliveira trouxe isso na tese dele de mestrado. Existe uma composição mineral que confere ao cristal uma capacidade diamagnética, ou seja, ele entra em ressonância magnética com campos eletromagnéticos e a partir daí passa a funcionar como um órgão perceptor. Então a pineal, apesar de a gente chamar de glândula, ela também tem uma função de receptor, de perceptor, né? Como a retina, né? E isso é muito importante. O Sérgio ele encontrou cristais de apatita, né? Cristais de apatita. Nas espécies animais varia. Nunca encontramos cristal de apatita, não. Encontramos outros minerais. Cada espécie é diferente. Esse é um momento que a gente está passando para quem está nos ouvindo mais dúvidas do que respostas, né? É verdade. Mas parece que essa é uma das grandes tarefas do espírita, que é lançar novas perguntas e avançar naquelas compreensões anteriores. Não, e fazer essa provocação que você disse, né, Sérgio? Porque eu falo que o espírita é condenado, no bom sentido, a estudar, não é? O espírita que não quer estudar, ele pode mudar de adjetivo porque ele não é espírita, né? Então essa provocação induz essa motivação para estudar continuamente, né? Mas vamos falando em mente. Em que nível celular ou em que estruturas celulares a mente atuaria e de que maneira? É uma questão que no outro bloco a gente falou, que é uma questão aberta.
né? Mas, assim, a gente tem algumas dicas de como isso acontece. Então, a primeira delas seria através da própria inserção da mente no cérebro, através do quarto ventrículo, como na fossa romboidal, como o André Luiz coloca, né? E isso traria não só uma ancoragem física, vamos colocar assim, do perispírito no corpo físico, mas também funcional, né? Seria um ponto de transição ali de informações e de fluidos. Mas a gente sabe que existem outras formas de conexão, né? A gente estava falando da pineal, muita gente fala assim, mas se tirar a pineal desencarna, né? Porque a pessoa imagina que a pineal seja o ponto de inserção da alma no cérebro. Não é. Talvez ele seja um grande facilitador do consciente, né? Ou dos influxos da alma para o nível consciente, né? Mas ele não é o único ponto de contato. E existem outros pontos de contato. Por exemplo, a gente pode falar sobre os bióforos, né? O André Luiz fala de bióforos no Evolução em Dois Mundos. Foi motivo de muita discussão entre a gente, né? Mesmo na época que a doutora Marlene estava encarnada, a gente chegou a conversar várias vezes sobre esse assunto. E depois a gente foi descobrir que existe a definição de bióforos, da palavra bióforo, né? Foi feita por um biólogo chamado Weismann, e ele fala que é um conjunto de moléculas capaz de constituir uma forma de vida. Então, quando a gente fala quando o André Luiz fala que a desencarnação se dá molécula a molécula, ele usa a palavra bióforo para referenciar o Weismann, justamente para dizer que existe essa conexão. Então, já teria essa conexão da mente com o corpo através das moléculas que formam o corpo. E o André Luiz também chama a atenção dos centríolos, né, que são formados por microtúbulos. E hoje já existem alguns autores, né, que falam dos microtúbulos como um amplificador de sinal quântico. Ou seja, a mente conseguiria mandar mensagens para as nossas células, essas mensagens viriam do plano espiritual e seriam amplificadas através dessas estruturas citoplasmáticas, que são os microtúbulos, e que isso inferiria um funcionamento celular específico. Ou seja, a partir do citoplasma, a célula vai saber que gene que ela tem que ativar, que gene ela vai desativar e assim por diante. Então, eu estou dando alguns exemplos de níveis de interferência entre a mente e o corpo físico, que ainda precisam ser desvendados, estudados, mas que já tem uma base bastante sólida para ser discutidas, né? O Hameroff e o Penrose são dois grandes pesquisadores, o Jeffrey Satinover também fala sobre esse assunto. Então, são pessoas que estão publicando, né, artigos científicos em revistas de grande impacto, falando sobre um assunto que o André Luiz já colocou anteriormente para a gente, é claro, usando uma nomenclatura diferente da que está sendo utilizada hoje. Mas você lê, você enxerga claramente ali no conteúdo do André Luiz essas informações científicas que hoje estão sendo apresentadas. Então, Décio, o Bruce Lipton também, né, no livro Biologia da Crença, ele fala que nesse mecanismo de interação da mente com a célula, então ele diz que ele é um estudioso e um verdadeiro ser deslumbrado com o trabalho da membrana celular, né? Tanto que ele faz um trocadilho, membrane, né? Membrana, falando que a membrana é o cérebro da célula. Porque ele diz o seguinte, que na membrana da célula existem milhares de receptores. E nesses receptores tem as proteínas integrais de membrana, as pins receptoras. São pins, né? Resumindo, receptoras que captam essa informação, levam para dentro do citoplasma celular, onde tem as pins efetoras, que são elas que vão agir no núcleo, elas que têm a chave, metaforicamente falando, das gavetas que contêm os genes. Então, elas é que vão abrir ou não abrir as gavetas dos genes para se manifestarem ou não, né?
Então ele fala que tudo começa com o trabalho das pins receptoras a nível da membrana celular. Então, como o Décio diz, a ciência de hoje, ela está investindo na busca desse conhecimento. Como é que a inteligência, a mente, a consciência atua a nível celular, né? Então, existe uma porção de gente trabalhando nessa Eu fico busca dessa resposta. que interessa saber também, assim, na obra que o Emmanuel, Pensamento e Vida, quando ele reporta que todas essas funções, elas estão entremeadas num processo de interrelacionamento, de influências mútuas entre mentes, né? Porque quando a gente pensa nesse assunto celular, a gente normalmente pensa das nossas células na interrelação com a nossa mente apenas. Mas ela é isso, e além disso, todos os reflexos, todas as repercussões do que acontece nos relacionamentos. Porque toda esta engrenagem evolutiva e essa operação, ela se dá na medida das influências que nós recebemos da nossa própria mente, das mentes externas e dessa inter-relação entre seres que nós temos, né? Então é um processo que além do aspecto individual, ele tem um componente de coletividade. Porque nós somos uma coletividade, né? As células são coletividades, né? É um universo de coletividades se interrelacionando. E nós, como pessoas, somos células nos interrelacionando também. É verdade. Então, esta homeostase, esses campos de equilíbrio e interrelacionamentos, eles se dão nos vínculos, né? A nossa estrutura mental, ela é vincular. Ela é vincular, isso é muito importante. Não me lembro em que parte do Pensamento e Vida, mas vale a pena olhar no Pensamento e Vida que Emmanuel fala vivamente sobre isso. Sobre o processo evolutivo resultar desta inter-relação, dessa interpenetração de influências permanentes entre encarnados e entre desencarnados também. De encarnados para desencarnados. Essa permanente hiperfunção de homeostase que nós estamos... Que é mais ou menos o conceito do Rupert Sheldrake a respeito dos campos morfogenéticos, né? Que apesar de cada ser ter o seu campo eletromagnético, que é diretor da estruturação do corpo físico, cada campo eletromagnético emite, ele fala que emite ressonância como se fossem braços, que interconectam isso que você está falando, Sérgio, um ser com o outro, né? Então, através disso, a gente mantém, como disse alguém, não sei se foi o Jung, você que é psiquiatra vai me confirmar ou não, que é uma espécie de música inaudível, né? Essa inter-relação eletromagnética através da qual informações são passadas de um campo para outro e mantém, assim, um nível de inconsciente coletivo entre todos, né? Uma coisa mais ou menos do tipo. Dentro do processo evolutivo, pela visão espiritualista, todos nós somos individualidades, mas que foram originadas de uma mesma mônada e que continuamos evoluindo em grupo, em conjunto. Apesar de a gente já ter a nossa individualidade, a gente continua usando e interagindo com os outros, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça tem uma parte gordinha que está sobrando e tem uma parte que está faltando. Então, ela vai doar a parte gordinha para uma peça que está faltando e ela vai receber uma parte que está faltando. Então, cada um de nós, dentro das suas características, tem virtudes e tem defeitos. Os defeitos eu costumo dizer que são incompletudes, né? Nós somos criados por Deus, então somos perfeitos. Então, se a gente é perfeito, por que a gente faz bobagem? Porque a gente é incompleto, né? Somos perfectíveis. Então, dentro desse processo, essa inter-relação que você está falando, Sérgio, ela vem de uma origem comum. E mesmo você pensando dentro da própria mônada, a inter-relação, existe sempre um processo mais evoluído e um menos. Ela influencia o menos e é influenciada pelo mais. Então, é um conjunto, né, um mosaico complexo que faz com que todos consigam aprender e evoluir e se aperfeiçoar, né?
Você veja, em termos orgânicos, isso é tão bonito porque as células elas têm dois mecanismos para se comunicarem. Tem o processo de contiguidade ou de vizinhança, que, por exemplo, o neurônio optou por ele, né? Então, o neurônio não estabelece continuidade com o outro. Ele chega numa piscina sináptica, lança uma substância que é absorvida pelo outro, a informação se transmite. Outro processo de comunicação é do sincício. Por exemplo, a célula cardíaca, ela optou pelo sincício. O que é? Cada célula é inteirinha, ela tem uma janelinha. Aí ela encosta na outra, então essa informação aqui pela janelinha passa pela outra, pela outra, pela outra, pela outra. Não tem sinapse. Não tem sinapse, é um processo de continuidade. Então, o que o Sérgio falou, o que o Décio está falando, essa intercomunicação entre seres, ou mesmo entre células, ela faz esse processo de sincício, né? De comunicação através da sua janelinha. Cada um tem a sua individualidade, mas tem a sua janelinha de comunicação com o outro. Qual é a nossa janela aqui, então, hein? Estou pensando agora. É a doutora Marlene. Então é o nosso neurotransmissor. É o nosso neurotransmissor. É o nosso neurotransmissor. Bonito. Mas continuando. Qual o futuro da visão materialista que até agora ainda permeia a ciência acadêmica? Mário Borregar. Mário Borregar, Uma coisa que a gente cita e que foi um marco, que a gente vê como um marco, é o manifesto pós-materialista, né? Então, assim, o materialismo, ele não é uma doutrina. O materialismo, ele não é uma verdade. O materialismo é um paradigma. Paradigma é um modo de trabalhar, é um combinado. E é uma ferramenta. E como toda ferramenta, como todo modo de trabalhar, ele tem um limite útil. Então, você tem uma ferramenta que você usa, aquela ferramenta que ela é fundamental, em determinado momento ela se torna obsoleta ou inútil, né? Então, por exemplo, você vai construir uma casa. O que você precisa primeiro? Você precisa de pá e enxada para limpar o terreno. Quando você já começou a construir a casa, você está no acabamento, a pá e a enxada são inúteis. Então, elas não têm valor? Tem, mas dentro do processo de aprendizado no seu tempo certo. O materialismo é um paradigma que ainda é muito útil para nós, porque ele estuda a matéria física, né? Espaço-tempo positiva. Então, ela ainda é muito necessária, esse paradigma ainda é muito necessário. Nós ainda estamos num processo de compreensão de todas as características da matéria. Mas a gente chegou num ponto bastante interessante. Por quê? Eu lembro, nem faz tanto tempo, né? Outro dia, né? Quando a gente era estudante na escola, ontem, né? A gente estava lá aprendendo que o DNA ia explicar a vida. E hoje, depois do projeto Genoma, a gente percebe que o DNA não explica a vida. O DNA nada mais é do que um software. E o software não explica nada, ele é só um programa, ele explica uma parte do processo. Então, a gente está num momento em que o próprio paradigma materialista nos apresenta a espiritualidade como um fato a ser estudado. E aí, você precisa, para continuar o estudo, de uma outra ferramenta, porque aquela ferramenta já não é mais útil, ou ainda está se tornando obsoleta. Então, qual é a nova ferramenta? Qual é o novo paradigma? Então, a gente fala que é o paradigma espiritualista, até porque não tem nenhum outro. Mas para evitar anticorpos, né, eles declararam como paradigma pós-materialista. Então, o que seria esse paradigma pós-materialista? É um paradigma que não nega nada do que foi descoberto, não refuta nada do que foi colocado, mas abre as portas para outras coisas, para você abrir uma questão que pode trazer respostas que até hoje a gente não tem. Por quê? Porque a gente está olhando para a matéria. E não existe só matéria. Então, se você está preso a um paradigma que só vê a matéria, você nunca vai conseguir expandir o seu conhecimento para o que não seja material. E já está, o próprio paradigma materialista nos trouxe a esse ponto de a gente ter certeza que existe mais. E aí é o momento em que a gente vai começar a desdobrar, já está acontecendo.
esse desdobramento do paradigma pós-materialista, né? Que a gente chama de espiritualista. O Dr. Mário Borregari e outros companheiros dele lá, né? Acho que já em 2014, eles se reuniram nos Estados Unidos e fizeram um debate a respeito exatamente do que o Décio está falando, né? Que o paradigma materialista reducionista, que só aceita a existência da matéria, ele não responde mais uma porção de questionamentos da mente humana. Então, eles estão propondo que haja essa abertura para outras opções, né? Agora, eu estive pensando, Décio, digamos, essa coisa do pós-materialismo já começou no começo do século XX, né? Com William James, quando ele começou a ver que aquela concepção de que o ser humano é formado só do corpo físico não respondia às coisas. Então, ele começou a divulgar a ideia de que o ser humano tem convicções, tem emoções, tem religiosidade, e tudo isso tem que ser levado em conta no exercício da medicina, né? Que depois criou, isso foi, digamos, a semente para a criação desse movimento chamado de espiritualidade, ou seja, o ser humano, além do corpo físico, ele tem mais coisas na sua estrutura e que não são palpáveis através do materialismo e que precisam ser levadas em conta, né? Então, acho que essa eclosão do pós-materialismo, ela já veio em gestação desde o William James, começo do século XX. Talvez a gente precise superar esta tendência a dicotomizar, né, do paradigmas em conflito, paradigma materialista versus espiritualista, né? Porque é uma tendência da torcida do time contra a outra, né? Eu acho que é meio atávico isso, né? Quando o André Luiz ele propõe com Calderaro a ideia de casa mental, ele está trazendo um conceito muito interessante que ultrapassa o aspecto de simplesmente colocar em discussão a questão se a mente é o cérebro ou se a mente é o espírito. É casa mental, né? A casa mental. Através desse conceito nós já sabemos pelas próprias ciências hoje que a mente não cabe dentro do cérebro. Isso é sabido, que mente, né, até para quem estuda psicologia sabe muito bem disso. Se nós tentarmos encontrar a mente dentro do cérebro... Mas não... Exato. Existe algo que a gente pode dizer que é a mente. Isso pode ser um campo de reunião, uma sala de estar entre materialistas e espiritualistas. Né, onde se pode configurar, se pode falar sobre esse assunto sem precisar localizar na célula ou sem tentar mistificar o assunto. É a casa mental. É muito oportuno esse conceito que nós desenvolvemos no cérebro triuno, a partir de Calderaro, da casa mental. Ali acontecem os fenômenos, os fatos, as circunstâncias da nossa vida, né? Nós, através do conceito espiritualista, espírita, nós temos alguns conceitos que desafiam o conhecimento vigente. Outros que continuam trabalhando no campo mais da ciência materialista estão ainda se propondo a aprofundar mais ainda nesses estudos. Que cada um continue na sua jornada, porque lá no fim a gente vai provavelmente se apertar as mãos. Né? E na verdade, uma das coisas que eu acho revolucionária no trabalho do André Luiz é justamente ele fazer essa conexão entre as duas coisas. Então, tem uma frase dele, se não me engano é no Mundo Maior mesmo que eu li, que ele fala assim, nada é totalmente físico nem totalmente espiritual. E a gente percebe assim, é o que você falou, esse nosso modus operandi de dicotomizar tudo. Né? Ou você é a favor ou é contra, ou você está em cima ou embaixo, ou dentro ou fora. E não é assim, exclui o outro. Não é assim. Então, por exemplo, vamos falar sobre transtorno mental. O transtorno mental é do espírito, o transtorno mental é do cérebro. É dos dois. Então, existe uma repercussão do espírito no corpo e do corpo no espírito. Eu tinha uma tendência de dizer que toda doença vem do espírito. Eu parei de falar isso. Porque eu posso receber uma influência externa que desenvolva a doença e que o transtorno espiritual tenha vindo de um estímulo externo. E eu vou dizer que é de dentro para fora sempre?
Mas assim, Mas não é depende, só, né? não é só. É. Você tem que levar em consideração todos os aspectos. Com Né? certeza, porque senão cria a ideia de que a gente simplesmente trabalhando a vida interna resolveria o resto. Ou só falso. tomando o remédio pro cérebro, você Resolve vai a vida resolver o interna, problema interno. exato. né? Mas isso é tão interessante que quando a gente vê o acontecimento das afecções dos animais, né? E até nas plantas. Por exemplo, na frente da minha casa tinha uma árvore e ela começou a ter umas coisas assim, um aumento de volume na coisa. E uma das minhas filhas é agrônoma e um dia eu falei, Laura, o que é isso aqui na árvore? Ela disse, mamãe, isso é uma coisa dos vasos que levam a seiva para cima, ou seja, era uma varize, se a gente comparar com o que acontece conosco e nos animais, né?